Oi pessoal, trago o resumo do capítulo 61 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 18 de julho. Bruno leva a Maria José para passear e a elogia. Maria José pergunta se ele não cansa de ficar elogiando e diz que faz isso todos os dias. Bruno diz que ela fascina, que adora e que por ela pode esperar o tempo que for necessário. Os dias passam. Roberto e Alessandro cuidam dos filhos e Porfírio e Maria José passam mais tempo juntos e se divertem. Jorge diz a Bruno que Sandra está pior, o coração dela começou a falhar. Bruno diz para eles fazer o que ele disse, que é a única maneira do Alessandro deixar o caso seguro e a polícia arquivar esse caso. Depois, Bruno manda Eric alugar uma caminhonete preta porque eles vão para a casa da mãe dele. Maura avisa a Alessandro que vai ficar ausente alguns dias porque vai ter que se internar no hospital por causa do transplante da Lisete. Maura diz que está com muito medo e não quer que Alessandro abandone. Alessandro diz que ela sabe que tem todo o apoio dele. Maura tenta beijar Alessandro, mas ele vira o rosto e dá um beijo na testa dela. Bruno e Eric deixam Sandra na frente da mansão Lombardo. Vitória diz a Fernando que ficou sabendo que ele está saindo com a moça. Fernando diz a Vitória que não está se relacionando com ninguém, porque a verdade é que ele não consegue. Ezequiel, Tomás e Arthur encontram o corpo de Sandra e se desesperam ao acreditarem que é Maria José. Eles a levam para a sala. John verifica e vê que ela ainda está viva e manda chamar uma ambulância. Alessandro está na clínica de Hernan com Maura quando Fernando liga para ele e diz que Maria José apareceu. Surpresa e com medo de ser descoberta, Maura pergunta como Maria José pode ter aparecido assim de repente. Alessandro diz que deixaram no portão de casa, feito um animal. Hernan chega com Sandra. Alessandro se aproxima, abraça ela chorando e diz que vai ficar tudo bem. Hernan diz para Alessandro ficar calmo e leva a Sandra para o CTI com urgência. Maura tenta falar com Bruno, mas não consegue. E apavorada diz: "Onde é que você está? Meu Deus, o que você fez?" Jorge diz a Helena que Sandra morreu há 2 dias de um ataque cardíaco. Helena diz que Jorge é um miserável, insensível e não lhe deu uma oportunidade de ver a filha pela última vez. Helena pergunta o que Jorge fez com o corpo da filha dela. Jorge não conta o que Bruno e ele fizeram. Ele diz que queimou o corpo da Sandra. Helena diz que Jorge não é humano, é um homem sem escrúpulo e que não sabe como pôde se envolver com ele. Jorge diz que ela também não tem escrúpulo e que, graças a ele, agora ela tem sua outra filha e essa não está dando trabalho. Emiliano conversa com Maria José e pergunta o que ela gosta de fazer. Maria José diz que gosta muito de pintar. Helena chega. Emiliano comenta com Maria José que Porfírio vai fazer uma festa em homenagem a ela para lhe dar as boas-vindas. Emiliano diz a Helena que Fernando e o chefe dele, Alessandro Lombardi, também vão para essa festa. Helena fica apavorada. Hernan diz a Alessandro, Vitória e Fernando que Maria José está em estado de coma. Isso já faz um tempo que o coração dela está muito debilitado. Fernando pergunta por que Maria José está em estado de coma. Hernan diz que foi uma overdose de drogas, que acha que os sequestradores deram muitas drogas para ela
para manter ela calma, mas passaram da conta. Desesperado, Alessandro insiste em ver Maria José. Fernando diz a Vitória que quer ficar ao lado dela nos tempos bons e nos ruins e pede para ela não evitá-lo mais. Vitória chora nos braços de Fernando. Alessandro fala com Sandra, acreditando que está com Maria José. Ele diz que ela tem que se recuperar pelo filho deles, por ela e por ele, e não abandone. Helena tenta convencer Maria José a continuar calada e não dizer nada a ninguém que não se lembra de nada, porque isso seria uma decepção para Porfírio saber que a neta viveu anos viciada nas drogas. Maria José diz à mãe que se sente perdida e vazia. Maura fica sabendo que Maria José está em coma e pergunta a Alessandro se ela vai acordar. Alessandro diz que não sabe porque é uma situação difícil. Sozinha, Maura diz: por que deixaram Maria José em coma? Ou será que é a Sandra? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Alessandro diz a Pedro e Paula que Maria José apareceu, mas está em coma. Helena diz a Jorge que não suporta Maria José, que a cada dia ela está mais rebelde e cheia de vontade. Jorge diz que Helena vai ter que aumentar as doses do remédio dela. Com medo de ser descoberta, Helena diz a Jorge que Emiliano disse que Fernando e Alessandro vão para a festa que Porfírio vai fazer para Sandra. Jorge manda Helena contar a verdade para Alessandro, que se casou com Pedro e o abandonou levando Sandra, e pede para ele ser discreto e pronto. Helena diz que Maria José foi mulher do Alessandro. Eles estavam apaixonados e tiveram um filho, e se alguém a conhece melhor do que ninguém, é ele. Jorge diz: ai é? Mas ela não lembra. Eu suponho que você vai convencê-lo de que é outra mulher. Jorge diz a Helena que acha que não vai ser muito difícil ela convencer aquele cara de que a garota não é a Maria José. Nesse momento, Maria José chega e pergunta quem é Maria José. Jorge sai e Maria José pergunta à mãe de quem eles estavam falando. Helena diz que estavam falando de um casal que tem problemas com a filha Maria José, só isso. Pedro diz à filha que daria qualquer coisa para estar no lugar dela. Hernan diz a Alessandro que Maura e Lisete estão sendo operadas naquele momento. Alessandro mostra para a mãe as fotos de Maria José e Sandra e pede para Fernando explicar para ela a suspeita dele. Alessandro vai encontrar Pedro e diz que quer que ele conte tudo sobre sua esposa Helena, a Maria José e a Sandra. Pedro fica surpreso e pergunta por quê. Alessandro diz que está desesperado e quer saber quem fez isso com a mulher dele. Vitória diz a Fernando que isso é uma loucura e pergunta como Alessandro pode pensar uma coisa tão absurda. Vitória diz que fica preocupada com essas ideias do Alessandro e que é uma loucura pensar que levaram Maria José para trocá-la pela irmã. Fernando diz que agora, depois de tudo o que aconteceu, essa poderia ser a resposta para esse absurdo. Nesse instante, Bruno liga para a mãe e diz que mudou o número do celular porque perdeu o outro. Vitória conta para ele que a Maria José apareceu e está em coma. Fingindo, Bruno diz à mãe que sente muito mesmo. Fernando pede para Vitória perguntar onde Bruno está. Bruno diz à mãe que está em uma cidade do interior e pede para ela ligar se tiver mais notícias da Maria José. Eric pergunta a Bruno como está a situação. Bruno diz que é boa, mas que continua achando que o Jorge deveria ter matado a Sandra. Hernan diz a Alessandro que não tiveram
avanços com Maria José e é melhor levá-la para a capital. Maria José pergunta a Prudência se Damião ligou. Prudência pergunta se é o namorado dela. Maria José responde que não. Prudência diz que se vê que o Damião gosta muito dela e que gosta dele, que é diferente do outro, Ulisses, que esteve lá quando ela estava no exterior. Maura diz a Alessandro que o médico disse que Lisete e ela estão bem. Agora só tem que esperar. Alessandro diz a ela que amanhã vai levar a Maria José para um hospital na capital. Falsa, Maura diz que sente muito e pede para Alessandro dar um beijo nela e diz que aconteça o que acontecer, que ele saiba que ela vai continuar o amando. Alessandro sai e Maura diz: me perdoa, meu Deus, mas se for ela, faça com que ela morra de uma vez. Helena continua dando os remédios para Maria José, como Jorge mandou. Maria José pergunta por que a mãe não lhe disse que ela teve um namorado chamado Ulisses. Helena fica nervosa e pergunta a ela quem falou sobre Ulisses. Maria José diz que foi Prudência. Helena diz que Prudência não sabe de nada e que Ulisses era um amigo que ela tinha no exterior. Sozinha, Maria José se pergunta quem ela é, porque não se lembra de nada e porque não lhe dizem toda a verdade. Mais tarde, Maria José volta a sonhar com Alessandro e o filho. Alessandro chega na clínica para levar Maria José para a capital. Hernan diz que antes quer mostrar uma coisa para ele e leva até o quarto. Hernan mostra as costas de Sandra para Alessandro e diz que não tem a cicatriz daquela cirurgia que ela fez. Alessandro olha bem o local e diz a Hernan que não é a Maria José. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.